Eu vou começar essa live aqui, tá? Tratando de um tema que mistura alguns assuntos que eu gosto de debater. Eu adoro pesquisar história. Quando eu sugiro esse material sobre genética, essas pesquisas que pegam a origem das pessoas, me interessei muito, que eu acho, adoro. Imagina você conhecer ancestrais, né? Origem ancestral, sabe? Todos os seus antepassados. E aí, parece que rolou uma pesquisa feita com o Genera, né, dando, vamos dizer, como é que é mais ou menos um perfil étnico do Brasil, e colocando o Brasil como o país mais miscigenado do mundo, o que era um pouco esperado, né, mas dado, por exemplo, que existem países como a Índia, que tem, vamos dizer, uma mistura de matrizes étnicas muito diversas, né, vamos dizer, eurasianos da estepe com dravidianos, com iranianos, com invasores mongóis, é uma grande loucura, um caldeirão ali com gente do Sudeste Asiático também um pouquinho, tem muita loucura ali no meio, então a gente fala, pô, a Índia é mais, mas me parece que o Brasil, dado que você está falando de três matrizes muito distantes, né, o europeu, o africano, o subsaariano, alguma coisa aí de oriental, do Extremo Oriente, alguma coisa de semitas e, mundo árabe e o ameríndio, né, você realmente tem algo muito único que acontece aqui. Então, se essa pesquisa, vocês já devem ter visto, né, o resultado das pesquisas. E, enfim, né, ela traz alguns pontos que são válidos a gente salientar, né, que a gente já tinha falado antes, mas era sempre bom ficar claro, porque sempre dá grita, é natural, a matriz mais presente na genética do brasileiro é a do europeu / português. Na verdade, existe uma outra pesquisa que delimita qual é o cromossomo Y, tá? Qual é o haplogrupo do cromossomo Y mais presente nos brasileiros, né? Então, ou seja, todo mundo sabe que o homem é XY e você só, como homem, você só passa, se você tem um filho homem, o Y pra frente, logo, o seu Y é Y do seu pai, que é do seu avô, que é do seu bisavô, tataravô, etc, né? Portanto, ele gera uma rastreabilidade. E o principal cromossomo Y do brasileiro é o R, né? Que é o principal haplogrupo do cromossomo Y é o R, que é inclusive dos indo-europeus, né? Ele gera uma rastreabilidade aí da expansão linguística e cultural dos povos indo-europeus, e aconteceu aqui no Brasil. O principal é o R também. E, enfim, isso já era meio que sabido, a gente já havia conversado. Isso tem algumas consequências, dado principalmente que nós criamos aqui na nossa cabeça do brasileiro uma espécie de um corte, né, junto ao português, como se nós estivéssemos aqui sendo vítimas do roubo do nosso ouro. Ai, roubaram o nosso ouro. Ai, se eu fosse colonizado. Porque, cala a boca, você é o colonizador. Você é o português. Mais do que qualquer outra coisa, você é esse cara que você fica criticando e reclamando. Você é literalmente esse cara, tá? Naturalmente você vai ter, né, dado que existe uma determinada dispersão ali, pessoas que são muito mais africanas, pessoas que são muito mais indígenas, pessoas que têm um percentual muito maior, mas no geral, a grande maioria dos brasileiros são mistura dessas três matrizes aí. Aí antes que todo mundo fala, mas eu sou 100% italiano, eu sou 100% alemão. Lógico, você é filho de imigrantes, natural que seja. Mas você está num percentual de pessoas que não tem essa mistura. A maior parte do brasileiro justamente carrega dentro de si essa mistura dessas três grandes matrizes, tá? Isso é legal, a pesquisa pega e, enfim, deveria ser algo que só atesta algo que nós já sabíamos, né? Mas não. A esquerda brasileira não consegue atestar um ponto e procurar elementos importantes, elementos que ajudem a construir uma brasilidade. Não. Né? Teve que vir uma historiadora de esquerda, uma asquerosa, tá? Que chama Lilia Moritz Schwartz, tá? Ela é dona, junto do seu marido, ambos judeus, imagino eu pelo sobrenome Schwartz, Askenazi, tá? Ambos judeus, né? E que coloquemos aqui, né? Ambos judeus que vivem, por mais que sejam anti-Israel, por serem progressistas, que vivem aí a sua herança, né? E é importante colocar aqui porque eles não são filhos de chocadeira, tá? Eles professam a sua fé. Tem entrevista do marido dela, né, contando como ele mantém, como ele trouxe um escritor judeu pro Brasil, como ele mantém, como ele lembra do pai dele. Ou seja, eles carregam uma herança, que é uma herança judaica, se casam entre eles por serem judeus, entendeu, Riso? Bem importante colocar aqui, ou seja, eles preservam sua tradição judaica, não são filhos de chocadeira e têm orgulho da sua tradição, por mais que críticos do governo israelense, do Estado de Israel. Beleza, tá? Tô colocando aqui. Ela vem a público, na hora de falar de nós brasileiros, dado que ela é uma historiadora brasileira, a sua empresa, a Companhia das Letras, é a principal editora de livros do Brasil, e ela vem com essa besteira. Vamos lá. IBGE mostra como quase toda a população brasileira é miscigenada. Sim, foi o que
saiu as pesquisas. Mas o padrão são homens europeus e mulheres africanas e indígenas. Somos mesmo descendentes do estupro. Primeira coisa, ô cara pálida. Em que instância você é parte desse caldo brasileiro e não, basicamente, uma filha de imigrantes, de famílias judaicas, aí pra se colocar como somos aí nesse pacote, tá? Tô colocando aqui de maneira clara, é uma pergunta. E não tô falando pra diminuir nem nada. Eu só tô colocando assim, somos, se colocou aí no game. Segunda coisa, o cara pálido, bem pálida, né? Essa moça alvíssima, essa senhora, na verdade, alvíssima, bem branca, né? É uma judia étnica com sobrenomes, pelo menos o marido carrega um sobrenome ali do leste europeu, né? Vamos colocar aqui as coisas em termos. Você sabe, como historiadora, qual foi o perfil da colonização brasileira? A maior parte do português que veio pra cá eram homens, mas assim, era uma gigantesca desproporção. Se o senhor Rafael Almeida Riso puder mostrar aí, tá? Eu até mandei um print pra ele, que o print inclusive contém fonte, tá? Veja só veja só a diferença, tá? Distribuição de gênero na migração portuguesa para o Brasil, entre 1500 e 1600, 92% eram homens. Depois diminui um pouco essa desproporção, mas continua bizarra. Deve ser aí na casa dos 80% homem, pelo menos, né? Acho que, pelo menos 80% homens. Naturalmente, dado o processo de conquista que houve do Brasil, você vai ter a preponderância numa estrutura política que é montada aqui, porque o português foi o vencedor no processo, ele torna o Brasil Brasil, e dado a natureza do processo colonizatório, este português ele vai se reproduzir com as mulheres locais. Isso vai ter desde a mulher africana, que é trazida aqui através do tráfico negreiro, até os indígenas. Os casamentos com os indígenas foram de toda a natureza. Num processo de conquista como existe, você vai ter estupros. Existe. Num processo de conquista. Só que você não consegue construir uma sociedade inteira por séculos a fio baseado em estupros. Certo? A ideia de que a base do processo colonizatório é o estupro é uma loucura, é uma extrapolação. E essa extrapolação é criada por conta de uma politização da nossa história, né, uma politização à esquerda, que tenta culpar o processo colonizatório. E aí todas as relações sociais entre todos os estratos, grupos sociais e raças, são dados dentro de uma chave em que há um homem muito mau, que é o colonizador, e que ele está explorando, matando, escravizando e humilhando, tá? A história brasileira não mostra isso. A história brasileira ela é muito matizada, e a historiadora deveria saber. Ela sabe, a questão é uma questão política, né? Nós tínhamos relações, tá? A tal da relação cordial, né? Entre o dono do escravo e o escravo, das mais diferentes naturezas. Desde uma relação, vamos dizer, mais distante, daquele fazendeiro que tinha famílias inteiras de escravos na senzala, até alguém no período do ouro, que tinha em Minas Gerais, em que o dono do escravo às vezes era ou um ex-escravo, um negro que tinha outro negro e botava pra trabalhar pra ele, ou um branco que tinha dois escravos, moravam na mesma casa, ou como o processo colonizatório no Rio Grande do Sul, que é de outra natureza, tá? Mesma coisa com os índios, né? Com os índios a história é ainda mais louca. Você teve casamentos reais na história do Brasil e também, inclusive, na colonização espanhola. Então, você tinha casamentos mesmo, casamentos formais. Você tinha homens que viviam com muitas mulheres índias aqui, tá? Falar que o estupro era a base disso e que depois que começa a se formar uma sociedade mestiça, cabocla no Brasil, as pessoas ficavam o quê? Se estuprando mutuamente, é uma loucura tremenda. Ainda mais que, vamos dizer, ao longo do século XVIII com o século XIX, a massa de brasileiros era uma massa claramente mestiça. E aí como é que era? Você tinha uma relação de poder em que um mestiço estuprava uma mestiça, e aí com isso iam nascendo mestiços estupradores. Isso é de uma insanidade. É de uma insanidade. E o que essa mulher quer colocar, que essa é a questão, o que essa mulher quer colocar é que a nossa história é uma grande violação. Volto a colocar, a nossa história é um grande estupro. E que nós somos filhos inominados, filhos bastardos de chocadeira, né? Somos todos oriundos de estupros, não sabemos quem são nossos pais, devemos odiar uma certa figura masculina branca imaginária que tem que ser desconstruída, perfeito pra ela de esquerda, com essa lógica decolonial. E aí, né? Não temos orgulho do passado, temos vergonha do passado, temos que odiar nosso passado, temos que ficar com esse argumento que eu já falei pra você, tá? Você, quando fala roubaram nosso ouro, você se equipara a um esquerdista. Você tá sendo colonizado por uma mentalidade de gente como essa Lília. Enquanto ela, a gente precisa lembrar, ela não é igual a você! Eu já falei pra vocês, já falei, tá? Admirem, estudem o povo judeu. Estudem o povo judeu. O povo judeu foi um povo, tá?
sem Estado. Grande parte da sua história. Da diáspora, lá do período do Império Romano, até agora a formação do Estado de Israel, são 2000 anos, praticamente, ou realmente de fato 2000 anos. Sem Estado. Eles se mantiveram como nação sem Estado. Para se manter como nação sem Estado, eles precisaram manter as suas tradições e sua origem, ou seja, eles, enquanto judeus, preservam a própria história e não são filhos de chocadeira. Eles não se deixam ser filhos de chocadeira. A dona Líria Schwartz e o marido dela, lá, o Schwartz, lá, se casam entre eles, preservam tradições, podem até ter posições críticas. Agora nós, aqui, somos filhos de chocadeira, todos filhos de estupro. Eu acho isso de uma cara de pau, de uma canalice, porque pra nós isso, pra eles tradição. Ora, eu quero tradição pra nós também. Eu quero tradição pra nós também. E eu volto a falar, volto a colocar, isso aqui não é uma crítica à prática deles, é uma prática tradicional que eu acho legal. Eu sou o maior defensor aqui dessas tradições judaicas. Agora eu sei como é que atua, eu sei como é que é esse duplo padrão. A história do Brasil que ela conta, e que eles brincam quase enquanto um experimento social, aplicando suas técnicas, não é o que ela leva pra vida dela. Volta a colocar, ela casou com um judeu. Ela se manteve dentro da tradição, dentro da comunidade dela. Interessante, engraçado, né? Com eles a tradição, pra nós o estupro, pra nós tradição nenhuma, pra nós a história enquanto vergonha. Porra! Isso não é correto. E é um comportamento muito escroto, porque o marido dela é um cara que fica indo lá atacando Israel. Ele é, nem sei como é que é a postura dele agora nesse conflito recente, mas, né? Eu acho isso cômico. Eu acho isso cômico. Eu não quero, na história do meu país, esse papinho furado. Porque o que essa intelectualidade esquerda gosta de ficar brincando que nós somos, novamente, filho de chocadeira, fruto de um processo só de exploração, expropriação, estupro e humilhação. Temos que ter vergonha da nossa história. Não temos tradição alguma. E se você não tem história, você não tem tradição, você não tem nada, tá? Você é um bastardo. Você é um bastardo vagando como um escravo no mundo. Que é isso que eles querem que nós sejamos. Como escravos. Que não tem origem, não tem família, não tem vínculos. Nós estamos perdidos nessa terra, permanentemente explorados. Estou explorado, eu não sei quem sou. É ou não é? É. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos que ter história, temos que ter origem, temos que ter respeito aos antepassados, respeito a tradições, porque tem coisa boa na nossa história, por mais que a nossa história também seja cheia de problemas. Mas é a nossa história! É a nossa história, são os nossos mitos. E esses caras vão ficar repetindo esse tipo de mentira, porque é mentira, a exaustão, pra fomentar movimentos de ordem racial que querem ficar criando divisionismo na sociedade, pra ficar nos tornando sempre fracos, pedintes, humilhados. Aí lutando, não, tem que lutar, aqui eu tô decolonizando, vou me decolonizar aqui. Eu acho isso de uma escrotidão, pra eles tradição. Tradição, se casam entre eles, tudo faz. Beleza, acho lindo. Ó, adoro Israel, adoro o povo judeu. Adoro, me inspiro, estudo. Agora, pra nós brasileiros, todo mundo é filho de estupro? Vão se fuder aí, editores aí dessa Companhia das Letras. Papinho furado. Não caiam nessa conversa. Não caiam nessa conversa. Papo furado do cacete. É ou não é, Riso? É isso aí. Volto a colocar aqui. O nosso processo colonizatório, e de boa parte da América Espanhola, tem uma natureza muito menos cruel do que aconteceu nos Estados Unidos. O processo de colonização americana foi um processo de ondas em que uma população homogênea, branca, inglesa, migra para um lugar com a latitude muito similar a deles, com o mesmo clima, tá? Com boa parte da fauna. Ou seja, o cara saiu lá da Inglaterra, tinha lobo, acho que tinha urso na Inglaterra, lobo, urso, tinha alce, tinha, sei lá, cervo, os climas, as estações eram todos iguais. O cara pega o barquinho, vai para os Estados Unidos, pro Canadá, mesma coisa. Só ali quando desce pra Flórida começa a mudar. Mas basicamente a mesma coisa, né? As 13 colônias estão ali, naquela faixa. Você consegue se adaptar. Aí você vai tendo ondas sucessivas em que eles vão empurrando os índios pra fora. Matando os índios. Mata, expulsa, empurra. E os índios vão indo todo pro oeste, até que você tenha o resto da conquista pro oeste. A colonização portuguesa, ela se baseou em mescla, casamentos, miscigenação, alianças com as tribos locais.
É um processo de mistura. Ah, crueldade também, escravidão, sim. Mas pelo amor de Deus, né? É bem diferente do modelo americano. Você não tem nos Estados Unidos, ou ao menos não tinha até esse processo imigratório agora de latinos, nos últimos 40 anos. Você não tem uma sociedade mestiça nos Estados Unidos, muito pelo contrário. O branco colonizador, depois com os imigrantes europeus que vieram, criaram uma sociedade eminentemente branca. Aqui não, aqui foi outra coisa. O processo foi muito menos sangrento. E assim, não que seja um processo original que os espanhóis e os portugueses fizeram, mas foi o processo que aconteceu aqui por diversas razões. E volta a colocar, Brasil, assim, América do Sul estão em uma latitude diferente, o clima é invertido, outra base alimentar, você teve que mesclar as culinárias, você teve que mesclar hábitos, você tem que mesclar a religiosidade, a cultura. O processo aqui foi muito diferente, foi muito sincrético. Não foi igual. E não tem falando assim, mas o nosso é muito melhor. Olha, eu acho que o nosso foi mais humano. Com certeza foi mais humano do que aconteceu na América do Norte. E aí ficar trocando, não, porque é estupro, não sei o quê. Não, o ponto é que é o seguinte, que a gente precisa colocar. Todos os processos, tá, de criação de povos, processos de expansão, conquista e assimilação, terão algum grau de crueldade. E ele é praticado por todos os agrupamentos humanos em toda a história humana. Todas as supostas raças, que eu acho muito ruim, falar assim, os índios eram raça. Porra, eram tantas etnias indígenas, grupos linguísticos completamente diferentes, até porque muitos vieram de ondas sucessivas lá do Estreito de Bering, tem gente que diz que eles vieram também pelo mar, tá? Grupos linguísticos diferentes, raças diferentes, costumes diferentes entre os tais indígenas, tá? Mesma coisa a gente pode falar da África, que é o continente etnicamente mais diverso do mundo, tá? Então você tem tribos, grupos etnolinguísticos mais diversos se matando ao longo da história, né? Na Ásia, em todos os lugares, a mesma coisa. Só que o problema pra essa gente é sempre falar do processo de colonização europeu. Esse é preocupante. Todo mundo faz isso, todo mundo conquista, todo mundo faz conquista, assimilação. O processo é traumático, é com todo mundo. Só que ele só vê problema de um lado. Aí é gostoso, né? Aí é engraçado pra caramba, né? Obviamente que essas pessoas só vão produzir suas teorias merda nestes países, que são países que têm justamente um tipo de democracia e um grau determinado de liberdade de expressão que permite que essas pessoas fiquem construindo essas autossabotagens, né? Porque na China, se você for, tem nada disso. Estão exaltando a própria história. Né? Lá você tem um grupo étnico Han, que se estabeleceu perante os outros e tal. Todo mundo sabe, né? Na Índia é a mesma coisa. Né? Mas aqui nós temos que ter esse suicídio completo, histórico. E assim, nós temos que olhar para a história e falar, a história é como ela é. Ela é como ela é. E os povos se sustentam, tá? Enquanto estrutura, dentro de uma ideia de ancestralidade, de território, de povo, de língua, de costumes, e de um propósito comum, e de pactos comuns que são firmados. Ora, se vocês vão pegar, eu até recomendo, tá, o francês Georges Dumézil, ele estuda muitos povos indo-europeus. Boa parte dos mitos indo-europeus envolvem guerras entre dois povos diferentes em que há depois uma assimilação e a criação de uma nova estrutura. A ideia do conflito, um conflito final entre dois grandes povos, e aí uma nova estrutura social criada a partir de uma assimilação que era gerada entre eles. Um exemplo, né, você pega as sagas nórdicas, a briga entre os Vanir e os Aesir, tá? Criam esse tipo de pacto. Boa parte dessa mitologia que existe entre os povos antigos, o rapto das Sabinas, que envolve os romanos, tá? É parte central da formação histórica dos homens, né? O lidar entre grupos diferentes que entram em guerra e que se fundem numa nova estrutura. Isso é comum a todos. Isso é comum a todos. Nós temos que lidar com isso da melhor maneira possível. Agora, esse papinho furado que a gente ouve pra essas pessoas, não dá, cara. O Vítima do Mito e Epopeia. Exatamente. Leiam esse livro, Mito e Epopeia, bom demais. Agora, tem outros livros aqui que são em inglês, do Jorge Dumézil. Eu fico muito puto, galera. Muito puto, tá? Eu volto a colocar. Eu fico muito puto com a hipocrisia. Pra eles, tradição. Pra nós, estupro. Legal pra caramba, hein? Legal pra caramba. Né? Quando eu digo pra eles, é esse tipo de gente, esse tipo de esquerdista, né? Pra eles, não, ela mantém a tradição. Quantos outros esquerdistas de elite no Brasil não mantêm suas tradições? Eu vou pegar outro exemplo, né? Pega lá o vídeo de campanha do João Campos. O vídeo de campanha do João Campos é muito claro. Pra ele, tradição. Olha só que legal, pra ele, tradição. É olhinho verde, é meu vovô, meu papai com olhinho verde, nossa tradição enquanto líderes fazendeiros, donos da capitania hereditária aqui. Pra ele, tradição. Então ele evoca a tradição. Pra nós, a cultura de estupro. É isso, é sempre assim. Pra ele, eu acho isso de uma filha da puta. Olha isso aqui, ó.
É a mesma coisa, você pega o discurso da Lilia Schwartz, tá? E a hipocrisia dela, você joga pro João Campos, você vai ver que tem um padrão. Vamos lá. Olha lá, tem a hemoglobina do cara, velho. Não vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir. Olha lá os olhos ali, ó. É o olho do colonizador, talvez um galego, né? Norte de Portugal. Para eles a tradição, para nós o estupro. Essa é a lógica, para eles a tradição. Entenda, galera. A estrutura familiar, o clã familiar que se organiza com outros clãs familiares, é o tipo de estrutura organizacional mais antiga, tá? E das mais funcionais. Você vai entender a Europa, né, e as monarquias europeias como agrupamentos de clãs familiares, tá? Que se estabelecem, criam nações, que casam entre si e se mantêm. Um clã familiar é sempre poderoso. Casas reais ou grupos familiares tradicionais que se protegem, que acumulam patrimônio em conjunto, são mais fortes do que cidadãos, isso é foda, né? Do que cidadãos atomizados, perdidos por aí. O liberalismo nos vende a ideia do cidadão atomizado como se fosse uma grande vantagem. Não é. Clã familiar é superior mesmo. Só que você não, como é que você vai ter um clã familiar aqui se sua história é uma merda, né? É ou não é? Se sua história é uma desgraça. Não caiam nessa conversa. Eu volto a colocar. A Lilia tá aqui, ó, estupro, não sei o quê. Ela vai ter um casamento dentro da comunidade judaica dela, tá? Tudo fechadinho com sua tradição lá. Tá mantendo a tradição. Pra ela, a tradição. Pra nós, não. Aqui o Brasil, filho do estupro. Aqui, moça. A gente sabe as consequências do seu discurso. Você só não pratica aí. Papinho furado. Papinho furado do cacete.